Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, hein? Que ótimo, que ótimo. Por aqui sempre ótimo. Nós estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E aqui a gente discute os mais diferentes assuntos que envolvem, claro, toda a sociedade brasileira com personalidades importantes. Haja vista que hoje nós estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Rafa Zimbaldi. Grande Rafa. Aliás, o Rafa foi o vereador mais bem votado na última eleição e ele continua como presidente da Câmara. E continua vindo aqui ao Visão Geral, como sempre. Tudo bem, né, Rafa? Obrigado de novo pela presença aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, parabenizar você aí e toda a Rede Família pelo programa Visão Geral aí, que tem sido muito comentado na cidade. A gente encontra as pessoas na rua e o comentário de que nos viu aqui participando, e agradeço o convite. Ah, mas que isso, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Realmente, a gente começou assim, né, com muita humildade, claro, até hoje a gente vai mantendo essa humildade, mas nós estamos sempre trazendo aqui não só autoridades e personalidades políticas, mas também dos mais diferentes segmentos, e a gente tem tido aqui realmente um feedback, um retorno maravilhoso. É muito legal, muito legal. O Rafa, você é presidente, você continuou como presidente da Câmara, embora seja uma outra gestão, mas isso porque você, nos últimos 2 anos, teve nova eleição, senão você não poderia continuar, é isso? Exatamente. Eu fui eleito novamente presidente da Câmara, Alberto, porque nós tivemos aí uma mudança de mandato, né? Ou seja, quando nós temos uma outra legislatura, na mesma legislatura você não pode acumular o cargo. Isso. Né? Então, como houve uma mudança de legislatura, nós tivemos aí uma nova eleição. Então, eu não fui reeleito, eu fui eleito porque teve uma nova composição de vereadores. Inclusive, são 11 vereadores novos na Câmara Municipal, então tem sido bastante importante essa oxigenação. Agora fala para mim, como é que foi a gestão do outro presidente? Quer dizer, você mesmo. É interessante essa continuidade, né? Não sei, também você não pode ser mais, são mais 2 anos e ponto, é isso? São 2 anos e não pode mais. Eu poderia, se continuasse num próximo mandato, eu poderia, mas nesse mandato eu não posso mais. Muito bem. A gente pode entender que o tempo que fica o presidente da Câmara é 2 anos. Vamos imaginar 2 anos, porque você é a exceção. Quem pega no começo da gestão não pode terminar com o mesmo prefeito 2 anos, Sim. Tá certo? 2 anos é um tempo legal? Existe trabalho que faça o presidente da Câmara que de repente necessite de um tempo maior para surtir efeito, não? Alberto, o problema nosso hoje é exatamente a legislação que existe. Logicamente, quando a gente fala em 2 anos, né, é mais do que suficiente. Né, mas isso dentro de uma empresa privada. Numa empresa pública, né, no caso Câmara Municipal, num local público, uma prefeitura, uma administração pública, é tudo muito moroso, infelizmente. Nós temos um problema de legislação que ela precisa ser revista, e não na cidade, né? Isso não compete ao município. Isso nós precisamos lá no Congresso Nacional, nós precisamos de uma nova mudança na legislação, porque, por exemplo, nós temos a lei de licitação, a lei 8666. É uma lei bastante ultrapassada e está provado por A mais B, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, Alberto, que isso não reduz a corrupção ou resolve o problema da corrupção, né? Muito pelo contrário, você cria entraves e aí que você facilita para aquelas empresas que realmente desejam corromper. Então, nós temos aí feito um trabalho, logicamente, respeitando a legislação atual, mas nós precisamos desburocratizar a administração pública. Aí sim, eu acho que 2 anos seria suficiente. Tá. Mas, por exemplo, nós tínhamos projetos que era para ser implantado, por exemplo, a parte de internet, de rede de internet, não só para os gabinetes, mas para todos os visitantes que frequentam, toda a população que frequenta a Câmara em Campinas. Nós prevíamos 3 meses, nós levamos mais de 1 ano. Por quê?
Por causa da legislação, porque aí você faz a licitação, aí você tem problema, não existem empresas interessadas em participar, e aí cada hora é um momento. Às vezes a empresa não apresenta a documentação necessária. Rafa, toda licitação que a Câmara faz, quem paga é a Câmara, a Prefeitura não tem nada com isso, né? Não, na verdade, Roberto, nós recebemos o 12º. Sim, né? Mas é com essa verba que você faz. Isso, com essa verba. Você fala que às vezes as pessoas não se apresentam, porque por vezes a Prefeitura passa por situação complicada, não paga, então, mas a Câmara está em dia com todo mundo, deve para ninguém. Graças a Deus, não devemos para ninguém, Alberto. Inclusive, nós fizemos contenção de gastos na Câmara. Nós tivemos, por exemplo, contratos que nós reduzimos em 84%. Nós fizemos uma revisão do geral na Câmara nesse momento que nós estamos vivendo de crise, inclusive no sentido de ajudar a Prefeitura. Nós fizemos cortes de contratos, nós fizemos cortes de licitações que estavam previstas, exatamente para que esse dinheiro retornasse à Prefeitura, embora nós já tínhamos feito um acordo com o prefeito durante o período de discussão do orçamento, né, nós já tínhamos devolvido aí em torno de 15 milhões de reais, mas mesmo assim, mesmo com o nosso orçamento mais reduzido, nós fizemos o corte e devolvemos mais 7 milhões. Quer dizer, além dos 15? Além dos 15. 22 milhões? Exatamente. Mas, Rafa, uma pergunta aqui de um cara extremamente leigo, e eu sempre acho o seguinte, né? Eu sempre, quando contrato um repórter para trabalhar, sobretudo quando fazia o rádio, eu dizia sempre assim: pergunte. Não existe nada melhor para o entrevistado do que a pergunta, porque a pergunta é o grande álibi dos bem-intencionados. Sim. Então eu vou te fazer uma pergunta agora, pois não, que você vai ter oportunidade de explicar. Se você devolveu 22 milhões, não foi feito um orçamento errado? Não. Na então verdade, explique, não, Alberto. por favor. O que nós fizemos, quando nós fizemos o nosso orçamento, o nosso orçamento o ano passado era para ser 120 milhões. Né? E aí nós fizemos todo o projeto em cima dos 120 milhões. Perdão. Inicialmente, nós aprovamos de 4 em 4 anos, nós temos o projeto que nós aprovamos, que é a previsão orçamentária para a Câmara. Nós tínhamos aí em torno de 145 milhões, e aí nós reduzimos para 120 milhões, e esse era o orçamento que nós precisávamos. Então nós deixamos de receber essa diferença, então nós recebemos 120. E dentro do 120, que era o dinheiro para eu ter gasto com a estrutura da Câmara, inclusive com licitações que estavam previstas, nós deixamos de fazer exatamente para devolver o dinheiro. Muito bem. Agora, você está contando isso aqui. Eu me considero uma pessoa razoavelmente esclarecida, eu leio jornais, eu até já tinha... Essa informação mesmo você já chegou a me passar aqui. Sim. Na outra entrevista. Mas a grande população não tem essa informação. De repente você vai me falar, não, mas a TV Câmara está mostrando, está passando, tudo bem. Mas o grande público não sabe, o grande público, na verdade, tem na mente, isso aí também a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque não corresponde à realidade, de que o político está lá e está pegando, está ganhando e tal. Isso que você está fazendo, você está devolvendo para o município 22 milhões de reais no ano, é uma notícia, assim, eu entendo como uma notícia extremamente alvissareira, importante, que a população precisava saber e não sabe. Infelizmente, Alberto, às vezes a gente não consegue atingir a grande massa, né? Nós temos a TV Câmara, nós temos o site da Câmara, que a gente acaba divulgando todo esse trabalho, mas às vezes a informação não chega à população. Mas tem uma questão, Alberto, eu acho que essa questão da devolução é muito importante, mas eu acho que aí, voltando lá para o Congresso Nacional, nós precisamos urgentemente de uma reforma. Hoje o poder público ele é muito caro, não só o poder público municipal, mas o poder público estadual e federal é muito caro, ele custa muito, a máquina é muito cara. E não só o legislativo também, né? E na Câmara a gente tem feito aí movimentos exatamente para conter despesas, cortamos salários mais altos, mas isso precisava também ser aplicado no Poder Executivo e no Poder Judiciário. Bom, não pensa que é um elogio de amigo, não, porque
eu sempre disse, de algumas pessoas, e dentre elas você se inclui, há algumas pessoas aqui que estão trabalhando no município, mas que precisavam ter uma ressonância assim, maior, sabe? Precisava ter uma abrangência estadual, sei lá, federal. Eu acho que você, por exemplo, é um talento como político. Eu praticamente já disse isso a você e acho que você precisava realmente estar não desmerecendo Campinas, longe disso, nem a presidência, nem o cargo que você ocupa, mas eu acho que você teria que estar um pouquinho mais elevado, entendeu? Porque você realmente tem essa... eu conheço um pouquinho, né, não só do seu pedigree, né, dos seus familiares e tal, mas sobretudo do trabalho. Você foi meu presidente lá no Aeroclube, eu sei de todo o desenvolvimento. Então, Rafa, não é nenhum elogio barato, muito não, obrigado, tá? Obrigado, Alberto. Mas, enfim, vamos tocar a bola para frente. Bom, enfim... Hoje nós temos um número reduzido de assessores. Como é que os vereadores absorveram? Já está todo mundo dentro da lei? Está todo mundo já acertadinho? Hoje, graças a Deus, conseguimos resolver o nosso problema, Alberto. Nós tínhamos 1.700 cargos comissionados na Câmara e 50 cargos efetivos, né? Aqueles que... prestam concurso público e são os funcionários que ficam e constroem uma carreira dentro do Poder Legislativo. O que nós fizemos? Nós diminuímos de 1.700 cargos para 330 nesse ano, a partir de 1º de janeiro. Nós começamos a funcionar a Câmara com 330 e nós tivemos uma reforma administrativa. Elevamos de 50 funcionários efetivos para 180 funcionários efetivos, exatamente para a Câmara funcionar da maneira que deve, né? Contratando técnicos, né? Porque o assessor, ele cumpre um papel político e muito importante, né? O assessor, ele cumpre lá dentro do gabinete um papel político importante, mas nós precisamos de toda a parte técnica dentro da Câmara e que faltava o concurso público. Tá, então agora esse pessoal são efetivos? Os 180 são efetivos. Efetivos, muito, muito interessante. A Câmara teve uma renovação de 30%, alguma coisa assim? 30%. 10 vereadores? 10 vereadores, e aí nós tivemos uma situação que é o vereador André von Zuben, que ele assumiu a Secretaria de Desenvolvimento e aí assumiu o Paulo Haddad. Então são 11 vereadores novos que nós temos na Câmara. Eu trouxe o Paulo Haddad aqui, conversei com ele, gosto muito do Paulo Haddad, merecia mesmo realmente essa oportunidade para ele poder desenvolver um trabalho. Ali no distrito de Souzas, eu moro lá, eu tenho assim muito contato com ele. Mas, Rafa, deixa eu falar um pouquinho de você aqui, que eu não falei até agora. Presidente da Câmara, empresário no setor de informática, formado em mecatrônica. O que é mecatrônica? Mecatrônica é uma mistura de informática com a parte de eletrônica, né? Então, a mecatrônica ela é mais conhecida como robótica, né? A parte de robótica, então é mais nessa linha. Muito bem. Bom, começou desde algum tempo já na informática, né? Você trabalhou como técnico na TV Século XXI, é isso? Técnico na TV Século XXI. Mas dava pra contratar você aqui então? Isso na parte técnica, né? Inclusive na instalação da TV, a TV estava iniciando todo o seu processo lá com o Padre Eduardo. Eu tive o prazer de participar lá. Mas também eu tive uma escola de informática, né? Tive uma escola de informática, fui professor de informática. Escola de informática? Zip Company, ficava ali na Benjamin Constant. E nós também tivemos uma empresa de manutenção e também de escola lá em Mogi Guaçu, na Avenida 9 de Abril. Então, foi um período muito gostoso da minha vida, viu, Alberto? Muito bom, muito bom. Bom, foi o vereador mais votado, 11.640 votos, já é o 4º mandato consecutivo. É reeleito presidente da Câmara. Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Você foi 4 vezes. Nós já tivemos vereador em Campinas com mais legislaturas e tal. Mas você pensa em alguma coisa acima? Porque 4 vezes como vereador, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, você não pode, desculpa, não pode morrer como vereador, você tem que ter alguma coisa assim. Isso está te passando pela cabeça? Como é que é? Alberto, eu tive na eleição de 2014,
né? Eu tive a proposta e o convite do Partido Progressista em nível estadual, de ser candidato a deputado. Foi um desafio bastante grande, graças a Deus eu tive uma votação bastante grande, eu tive 40 mil votos, e para a nossa realidade é uma votação bastante expressiva, né? Fiquei como suplente, infelizmente não deu, teve outros partidos que elegeu, nós tivemos deputados eleitos com 20 mil votos. Né? Esse coeficiente é uma coisa muito séria. Que né? é uma coisa que também precisaria entrar na discussão aí da reforma. Mas eu tive uma votação bastante expressiva, graças a Deus, graças à confiança da população. Lógico que a gente sempre quer representar a nossa cidade, o nosso estado, mas isso depende de discussões internas dentro do partido, da oportunidade, do convite interno do partido. Nós teremos eleição o ano que vem, 2018, mas assim, não existe uma definição. Logicamente, Alberto, que aí depende de convite, se for convidado, se nós tivermos aí toda a expressão política no momento correto, nós vamos aí encarar uma eleição. Mas isso depende, logicamente, do partido e uma composição da cidade. Você sabe a diferença de político e dirigente de futebol? É que o político, ele pode ocupar o cargo que for dentro do clube. Se ele tiver pretensão de ser presidente do clube, ele fala, um dia ainda vou ser presidente do clube, um dia ainda serei o presidente, um dia... Agora, político é diferente. Ele pode estar extremamente cotado, ele nunca fala quando ele vai ser candidato, se vai sair ou não. Essa é uma diferença básica. É que, na verdade, Alberto, a gente tem que, nesse momento, né, eu fui, graças a Deus, eleito com 11.640 votos, uma votação expressiva, e aproveito o momento para agradecer à população. Nós fomos eleitos para ser vereador. Então, assim, a discussão de uma eleição a deputado, que acontecerá o ano que vem, a gente acaba deixando para discutir isso o ano que vem. Sim. Né? Exatamente para a gente cumprir o nosso papel. Porque se eu começo agora a discutir uma eleição de deputado, uma campanha de deputado, você esquece o principal, né? Que você foi eleito para ser vereador, hoje eu sou presidente da Câmara, então a gente deixa para discutir isso no momento adequado. Então, mas eu até outro dia aqui, eu conversava com... Eu trago vários prefeitos aqui, eu não me lembro qual foi o prefeito que eu conversei, e que veio à tona essa situação. Você deixaria a prefeitura para se candidatar a deputado federal? Tal? Eu pensei, não deixo. Tal. Mas tem um detalhe interessante. Você, por exemplo, você deve muito a todos, claro, que te elegeram, mas os distritos, né? Que você foi o precursor dessa ideia dos distritos em Campinas, o Campo Grande e tal, essa coisa toda. O que acontece? Você, como vereador, pode fazer muita coisa por ele, de repente. Mas como deputado, você pode fazer muito mais. Sim, com certeza. O teu eleitor não pode se sentir traído. Ele tem que entender o seguinte: se eu elegi determinada vereador para uma posição, para um cargo, mas se ele tiver um poder maior na mão, ele pode fazer muito mais pela cidade do que, não é verdade? Um deputado pode fazer mais por Campinas do que você como vereador. Estou errado, não? Não, com certeza, Alberto. É que assim, muitas vezes a população... Normalmente ela se frustra quando o candidato... Deixa o cargo e vai para um outro cargo eletivo. Exatamente. E tal. Então, por exemplo, um prefeito, né, que obrigatoriamente você tem que se licenciar, aliás, se licenciar não, tem que renunciar. Para ser candidato a deputado. Você frustra a expectativa da população. Né? No caso do vereador, acontece a mesma coisa. Poxa, eu votei no Rafa para ser vereador. Né? Logicamente que aí a população já me conhece como vereador, já conhece a minha atuação e graças a Deus tive o reconhecimento aí com mais de 11 mil votos. Então, assim, essa discussão mesmo, Alberto, acontece o ano que vem e tenho certeza do seguinte, de que nós temos os apoiadores, aquelas pessoas que gostam do nosso trabalho, e se houver a oportunidade, o convite do partido, as primeiras pessoas que serão consultadas são essas pessoas que acompanham o nosso trabalho, as lideranças de bairros, os líderes que acompanham o nosso trabalho e se é realmente, se nós vamos representar dignamente a nossa cidade e o nosso estado. Com certeza. Bom, você pode ter certeza de uma coisa, ou agora, na próxima, ou numa outra, mas que eu acredito muito que você deva concorrer, você pode ter certeza. Muito obrigado, Alberto. Rafa, estava vendo aqui, a produção me passou aqui
Como a gente sabe, vereador não pode criar nenhum projeto de lei que traga despesa para o município, né? Exatamente. Aliás, isso aí também é uma bobagem, viu, presidente? Isso aí não tem como mudar esse negócio, não. Como é que você... De repente, tem muitas vezes, o vereador ele é cobrado, a população fica nervosa porque ele não pode atender, mas a população não sabe que aquele projeto que ela queria, ou aquela pessoa, enfim, uma comunidade, aquilo traz um comprometimento financeiro e pela lei não pode fazer. Não tem como mudar isso aí. Nós, no município, não temos. Né? Isso precisa passar por uma discussão também geral, né? Uma discussão lá no Congresso Nacional, para que o parlamentar, tanto o deputado quanto o vereador, ele possa apresentar aí os seus projetos que criem despesa. Nós temos um problema que nós não, além da questão da despesa, nós não podemos apresentar um projeto que, por exemplo, você dê uma gratuidade. Por exemplo, eu não posso propor na Câmara uma gratuidade de um determinado serviço. Sim. Né? Então, isso acaba gerando um problema muito grande, porque você tem a sua atuação bastante reduzida. Mas então, uma coisa que eu não entendo. Vamos imaginar. Normalmente os vereadores, eles têm um nicho de eleitores, um segmento. Tem vereador, por exemplo, que está lá, digamos, num determinado bairro, onde ele quer trazer para a cidade uma melhoria, numa praça esportiva, alguma coisa assim. Ele não pode apresentar um projeto de uma melhoria, alguma coisa que... Então, eu não entendo. Ele pode, de uma forma diferente, Alberto. Na verdade, ele não pode apresentar um projeto de lei. Ele não pode fazer uma lei obrigando o prefeito a fazer o asfalto de determinado bairro, né? Ou como é que o vereador... Aí ele pode propor no orçamento. Então, todo final de ano, nós votamos o orçamento do ano seguinte. E aí o orçamento, a peça orçamentária, o prefeito faz a peça orçamentária e aí coloca, ele divide o dinheiro que vai entrar no município, ele divide nas diversas secretarias, saúde, educação. Aí tem uma parte lá que ele pode aproveitar, digamos. Aí, por exemplo, para eu propor, por exemplo, um asfalto num determinado bairro, eu tenho que tirar de um lugar para colocar em outro. Né, para colocar no asfalto desse bairro. Então, aí o vereador ele pode fazer essa modificação. Bom, mas pedidos podem. Você pode pedir à vontade. Então, aí nas indicações e requerimentos, que é um outro instrumento que o vereador tem, ele pode cobrar o prefeito dessa forma. O vereador, Alberto, ele acaba sendo um para-choque, né? Ele acaba sendo o elo entre a população e a prefeitura. Então o vereador ele leva muita demanda ao prefeito, porque, por exemplo, Campinas, uma cidade de mais de 1.500 bairros, é humanamente impossível o prefeito saber de todos os problemas de cada bairro. Né? E o vereador ele acaba tendo uma atuação, como em Campinas nós somos em 33, e isso varia de município para município, mas o vereador ele acaba tendo um contato maior com a população e aí ele acaba levando essa demanda ao prefeito. Você sabe quantas indicações você tem, não? Exatamente, eu não sei não, Alberto. Olha, não sei se isso aqui deve estar atualizado, né? A produção pegou aqui. Você tem 1.592 indicações. Isso significa que você indicou 1.592 vezes alguma coisa ao prefeito? Exatamente. E o prefeito ainda gosta de você, de tanta coisa que você fica indicando? Alberto, é aquilo que eu falei, né? Nós temos que cumprir a nossa função. E não basta, Alberto, você documentar isso, né? Porque você fazer uma indicação... Ela tem que estar embasada. Ela tem que estar embasada, você precisa sustentar ela e provar para o prefeito a necessidade daquilo. Né? E muitas vezes, não apenas só o documento, você precisa fazer toda uma articulação, ir no secretário, cobrar o secretário, se for um problema do bairro, se é um problema de um posto de saúde, de um asfalto, de uma escola, e aí você precisa ir numa secretaria de educação, saúde. Isso tem que estar provisionado no orçamento? Dependendo da situação, não.
Tá, tudo bem. Vamos supor que nós temos um problema de muito buraco no bairro. Né? Já existe um orçamento próprio para a operação tapa-buraco. Limpeza numa escola, manutenção numa escola, reforma, esse tipo de coisa não precisa estar no orçamento, porque já tem dentro do orçamento da secretaria. Agora, também não significa que você tenha a sua solicitação atendida, né? Não, porque aí você tem a prioridade, né? Você tem as prioridades e dependendo da situação, às vezes a prefeitura não tem condição de resolver o problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um bairro chama Nossa Senhora Aparecida, que fica lá no distrito do Ouro Verde. Uma das primeiras reuniões que eu fiz no meu primeiro mandato, em 2005, quando assumi, foi na Secretaria de Infraestrutura para discutir o asfalto no bairro. Nós estamos conseguindo fazer com que o asfalto saia esse ano, porque dependeu de toda uma regularização, levantamento planialtimétrico, regularização de todos os lotes do bairro. E agora nós conseguimos, junto ao governo federal, o dinheiro para ser feito o asfalto no bairro. Então, ou seja, demora bastante determinados projetos, porque não depende só do município, você depende do governo do estado, do governo federal. Rafa, e você tem 2.730 requerimentos. Qual que é a diferença de indicação e requerimento? Indicação, Alberto, eu pego uma necessidade do bairro, por exemplo, um posto de saúde, a reforma de um posto de saúde. Aí eu digo, prefeito, está precisando da reforma do posto de saúde no distrito do Ouro Verde. E aí eu coloco fotos, provo, reuniões, abaixo-assinado. O requerimento é alguma informação que eu quero do prefeito. Prefeito, e aí é um item de fiscalização do vereador, né? O requerimento, a indicação, ele serve mais para levar a demanda ao prefeito, né? E o requerimento, ele serve mais para você fazer a fiscalização do prefeito. Então, prefeito, eu quero o contrato do transporte público para ver se foi feito tudo de maneira correta. Então, aí é a função de fiscalizador. Então, você pediu 2.730 vezes explicações para o prefeito. Aí, quando você chega lá um requerimento, fala, Rafa, de novo, mas não é possível. Rafa, no portal da Câmara a gente tem isso aí, não tem? A atuação, o que o vereador indicou, o que o vereador requereu, tem tudo isso no portal da Câmara? Nós temos de cada vereador, separado por vereador, o portal Transparência, ele informa a população qual está sendo a atuação do vereador. Não tem nenhuma avaliação de vereador lá. A avaliação é feita pelo público que acessar e faz a própria avaliação. Exatamente. A avaliação porque assim, depende... As pessoas podem escrever no portal? Tem aí um fórum? Nós temos a ouvidoria. Nós temos a ouvidoria que... Nós vamos falar já, né? Exatamente. Aliás, é um assunto... Atenção! Eu já sei o nome do ouvidor da Câmara Municipal de Campinas e o Rafa vai divulgar já. Você vai saber a função do ouvidor, tudo aqui, tá bom? Só um pouquinho aqui o Rafa vai falar. A ouvidoria, Alberto, só para que a população saiba como é que funciona, ela recebe a reclamação do ouvinte ou, de repente, um determinado requerimento, né? O vereador, por exemplo, ele faz a fiscalização do Poder Executivo requerendo determinados contratos. A mesma coisa, qualquer cidadão, ele pode fazer isso na Câmara, requerendo as informações que ele achar que deve requerer. Mas nós tivemos, por exemplo, uma avaliação do Ministério Público Federal a respeito da transparência. A Câmara de Campinas é uma das mais transparentes do nosso país. Nós recebemos uma nota 8 e não recebemos uma nota 10, Alberto, porque estava sendo discutida uma questão judicial sobre a colocação do salário de todos os servidores no portal de transparência. Nós não recebemos a nota 10 porque nós ainda não estávamos publicando, porque estava sendo discutido judicialmente. Hoje nós já estamos, ou seja, o nosso portal Transparência hoje tem sido referência em todo o nosso país. Filho de Salvador Zimbaldi. Aliás, como é que tá o pai? Tudo bem? Tá bem, graças a Deus. Tá fortão, como sempre. Saiu da Secretaria de Turismo em São Paulo, no município de São Paulo, fez um trabalho bastante importante. Agora está aposentado, né, Alberto? Está aposentado, mas logicamente que tem uma atuação política ainda. É aquele negócio, quando você está na política, as discussões acabam girando em torno
de você e você acaba participando, né? Embora não esteja com mandato, mas ele tem uma participação aquela história, ativa. a gente pode sair da política, mas a política nunca sai da gente. Exatamente. É mais ou menos isso. Aliás, eu já falei isso aqui e a gente não evoluiu. Eu quero trazer Salvador para sentar nessa cadeira para a gente conversar. Será um prazer, com certeza. Ele conhece muito dos trâmites de Brasília, essa coisa toda, para a gente poder conversar. Tem história. Foi vereador 2 mandatos em Campinas e teve 4 mandatos de deputado federal. 4, nossa, história, né? Está aposentado já, então está aqui, não tem compromisso com ninguém, pode falar o que pode pensa. Falar. Tudo. É isso aí. Bom, por falar em falar, quem é que vai ouvir o que se tem para falar? Como é que vai funcionar a ouvidoria na Câmara? A ouvidoria da Câmara, Alberto, é um instrumento já bastante antigo na Câmara, mas ele nunca teve, nunca foi muito divulgado, né? Agora, nessa reforma administrativa que nós fizemos, nós estruturamos uma ouvidoria. Hoje tem funcionários de carreira recebendo as reclamações, as demandas, as dúvidas de toda a população. E agora nós fizemos o convite para o ex-vereador Tadeu Marcos. Tadeu Marcos, que é radialista, tem uma história. Então a voz, o Tadeu Marcos, cara sensacional, adoro Tadeu. E outra, hein, Tadeu Marcos extremamente espirituoso, uma pessoa maravilhosa, muito gostoso conviver com o Tadeu. E o Tadeu, ele tem, além dessa história toda na rádio, ele foi vereador em Campinas, se eu não me engano, 5 mandatos, foi presidente da Câmara, ele foi o responsável aí pelo início da ouvidoria e também o regimento interno, lei orgânica. Ele foi um vereador bastante atuante. Então, para a gente, o Alberto, nesse momento de que a gente está estruturando toda a Câmara e principalmente essa parte de ouvidoria, nós fizemos o convite e ele aceitou o desafio. Vai ajudar muito. Com certeza, com certeza. Tem aí um background maravilhoso, uma história para contar e para poder usar como experiência. Agora, mas assim, vai ter então lá, é como se fosse uma secretaria, né? Exatamente, ouvidoria. A ouvidoria é como se fosse uma secretaria. Uhum. E aí a população entra em contato, às vezes denúncias sobre vereador. Pode ser por e-mail, pode ser por telefone, por telefone, e-mail, site. Zap também, de repente? Não, acho que não, né? O WhatsApp nós não temos, né? O que nós obrigatoriamente precisamos e aí nós é a identidade da pessoa. Embora isso não seja divulgado, até porque existe todo um sigilo em torno da informação, Alberto, mas nós precisamos da identidade da pessoa. Ou seja, por exemplo, às vezes tem uma denúncia contra o vereador, né? E é natural que tenha, e aí a Câmara precisa fazer a sua investigação. Mas como é que é feita essa investigação? Essa investigação é feita com alguém denunciando, né? Alguém como testemunha, como que tem realmente a informação. E aí sim, nós precisamos, e isso tem toda uma legislação, que nós precisamos ter a identidade da pessoa. Bom, o Tadeu começa quando lá? Ele já começou. Já está em operação? Já está em operação, começou no dia 21. Tá, muito bem. Agora, o Rafa, você fala denúncia contra vereador, que tipo de denúncia pode ter contra o vereador? Roberto, são várias as denúncias, né? Por exemplo, mau uso do carro. Inclusive nós temos um processo correndo no Ministério Público até hoje de um mau uso de um carro em 1999, né? Até hoje? Até hoje nós temos... O carro vai acabar, o carro vai para sucata. Aliás, o carro já acabou. Já acabou. Já acabou, nem na Câmara está mais, mas assim, nós somos obrigados a receber a informação e detalhe, nós somos obrigados a investigar. E quem que investiga? Aí uma comissão? Nós temos uma comissão permanente e os próprios vereadores também são obrigados a fazer a investigação. Nós temos uma corregedoria dentro da Câmara. Isso que eu ia perguntar, tem uma corregedoria? Nós temos uma corregedoria, nós temos uma comissão permanente de sindicância e denúncias contra funcionários também, e uma comissão disciplinar. E aí formados por pessoas de carreira. Então, e aí nós fazemos toda a investigação. Já teve algum vereador punido, assim, pela corregedoria, pela Câmara, punido com rigor mesmo da lei? Existe vereadores que já passaram
por situação e existe a investigação. E aí existe desde de mudança, por exemplo, nós tivemos aí, durante a minha presidência, suspensão de direito do vereador dirigir o carro, né? Mas nós temos a punição, cabe não só ao vereador, mas a qualquer funcionário da Câmara. Rafa, é realmente necessário que cada vereador tenha o carro da Câmara Municipal? Alberto, você hoje, com uma cidade do tamanho de Campinas, você acaba necessitando do veículo, até porque a Câmara acaba ficando distante da Prefeitura e precisa do deslocamento das pessoas do seu gabinete. Você tem, além dos eventos oficiais, né, do município que o vereador precisa se deslocar, você tem o compromisso do mandato, né? Às vezes você tem uma reunião em determinado bairro que ou o vereador ou a equipe precisa se deslocar. E aí você fazer esse trajeto de transporte público acaba não dando tempo. Mas tem muitos que não usam o carro da Câmara. Tem alguns que não usam. Eu, por exemplo, eu não uso o carro da Câmara, mas eu coloco o carro da Câmara à disposição do meu gabinete. Então, por exemplo, precisa fazer um levantamento de demanda em determinado bairro, posto de saúde, né? Então, o assessor, ele pega o carro, vai até o local, participa da reunião, representa o gabinete, representa o mandato, ele retorna isso, leva para a prefeitura a demanda. Então, assim, o assessor, o carro. Então, nós precisamos desse instrumento. Por exemplo, Alberto, se você for fazer o deslocamento de onde está a Câmara para o distrito do Ouro Verde, do Câmara para o distrito Grande, você leva aí pelo menos 2 horas, né, de transporte público. Então, você acaba demorando muito e acaba perdendo o dia do seu funcionário. Entendi. Bom, a gente pergunta isso porque, por vezes, a gente vê alguns vereadores, até você, não utilizando o veículo da Câmara Municipal. E aí, essas frotas, ela é renovada de quanto tempo? Nós temos um contrato de aluguel, aliás, um dos contratos mais baratos que nós temos visto aí em todo o nosso estado, porque nós temos comparado, a gente paga R$ 1.800 de aluguel e a frota ela é renovada a cada 2 anos. Né? Aí, detalhe, viu, Alberto? Nós temos uma legislação aprovada por nós, vereadores, que é obrigado, cada carro ele tem uma identificação, né? Que é da Câmara Municipal e outra, qual gabinete que é. Então, vamos supor, um assessor ou o vereador está fazendo mau uso do carro, né? Hoje, com o smartphone, é só bater uma foto. Sem dúvida. É só bater uma foto. É complicado. E aí você tem lá a identificação do gabinete e o logo da Câmara Municipal de Campinas. Agora, fica na porta. Com a votação lá do Uber, aliás, eu vou falar no próximo bloco com você sobre isso, de repente vocês ficam usando Uber ou táxi mesmo, fica de repente até um pouco mais barato, né? É importante, é uma coisa que nós estamos discutindo, Alberto. Não sei se ficaria mais barato pelo tanto de deslocamento que teria que ser feito, sim, né? Mas que é muito mais prático. E aí você tem, voltando no início da nossa entrevista, que nós falamos um pouquinho sobre legislação, você precisa ter a concorrência. E como é que você faz a concorrência de um transporte individual de passageiro? Então você tem esses problemas jurídicos. Muito bem. Gente, vou mostrar aqui para você. Já está no ar o novo site da Rede Família. Um site moderno, um site atual, né? Que traz notícias de última hora para você ficar aí antenado no que acontece no dia a dia, no Brasil e no mundo. Fácil, no computador, no tablet, no seu celular. Leve a Rede Família com você para onde você for. Olha que legal, hein? Dá uma olhadinha aqui, fechando de novo. Deixa eu sair essa imagem aí fixada. A gente volta aqui pro nosso tablet. Aqui, o Serra, que saiu, se exonerou, né? Lá do Ministério e tal. Enfim, você tem aqui esporte, tudo isso aqui. É o novo site da Rede Família. Além de tudo, no site você acompanha ao vivo toda a nossa programação. Dá para você se entreter, para você se informar. E tem o aplicativo da Rede Família também, que você baixa aí no seu smartphone e também acompanha em tempo real, tá bom? Não tem desculpa para não ver a Rede Família, hein?
Rafa, a gente terminou o bloco falando assim, brincando do Uber e tal, não sei o quê, mas Uber é coisa séria, né? Como é que tá? Vai ser votado quando? Vai ser aprovado? Como é que é? Alberto, o Uber é uma tecnologia que chegou para ficar, né? Assim como nós temos o WhatsApp, né? E que tem sido objeto de discussão jurídica das redes de telefonia, Vivo, Claro, TIM, acaba discutindo, né? Nós temos, por exemplo, a Netflix, que está sendo judicialmente discutida através da Sky, a NET, né? E nós temos agora a tecnologia do Uber, que isso mundialmente está funcionando, né? E Campinas acabou não ficando fora da discussão, né? Nós estamos com o funcionamento do aplicativo aqui na cidade. O vereador Tico Costa propôs uma comissão de estudo na Câmara bastante importante para a regulamentação do Uber. Mas, logicamente, Alberto, a gente tem que também tem o lado dos taxistas, que tem uma história na cidade de Campinas, tem o licenciamento, participaram da concorrência na INDEC, representam oficialmente a prefeitura e que também nesse processo todo de discussão não pode ser colocados de lado. Eu acho que essa discussão precisa ser mais ampla. E como tem sido, né? Nós temos que fazer a regulamentação do Uber e de todos os outros aplicativos, até para uma segurança da população, né? Nós temos o cadastro de todos os carros que vão usar o Uber, que serão representantes do Uber, todas as pessoas, todos os motoristas, ter antecedentes criminais. Eu acho que, embora a empresa tenha toda essa política, mas o município precisa, porque o município ele é responsável pela segurança pública. O taxista tem, por exemplo? O taxista tem. O taxista tem, o carro dele passa por perícia todo ano, anualmente. Ele tem o taxímetro, ele é aferido pelo Inmetro todo ano. Quando você fala em segurança, porque discutiu-se muito que o motorista do Uber, você sabe quem é, quem não é, enfim, eu acho também que você tem que se exigir antecedentes criminais e tal. Isso aí também tem que ser periódico, porque de repente a pessoa é boa hoje, mas não é boa amanhã. Ah, sim, com isso certeza. Aí, o taxista também passa por isso? Tem, anualmente o seu recadastramento na prefeitura. E além disso, Alberto, o taxista, ele participou de uma concorrência. Sim. Ele participou de uma concorrência, então ele é um representante oficial do legítimo representante. Exatamente, do governo. Então, ele está lá com o seu carro identificado. E o Uber veio, é uma questão tecnológica, e a gente tem, além dos carros, né, não sei se você sabe, nós temos o Uber aeronáutico, nós temos o Uber náutico, nós temos o Uber pet, então nós temos uma gama bastante grande. E isso tudo acontece nos municípios. E aí a prefeitura ela não pode ficar fora desse sistema e dessa fiscalização. Portanto, a regulamentação ela é importante, inclusive para que não seja uma concorrência desleal, inclusive com os próprios taxistas, né? Então, essa discussão está se acontecendo. Nós íamos votar um projeto de regulamentação, foi retirado porque a prefeitura tem apresentado alguns outros pontos e a gente tem discutido isso junto com o prefeito, com representantes da empresa, do Uber e de outros aplicativos também, e também os taxistas. Muito bem, Rafa. Pena que já chegamos ao fim aqui. A gente ia até falar de um projeto muito legal que você está implantando lá no Ouro Verde, mas a gente fala numa outra oportunidade. Com certeza. Tá certo? É sempre muito bom trazê-lo aqui, porque além de todo o conhecimento que você tem das leis, essa coisa toda, você, embora seja legislativo, você é meio que executivo lá. Também, então, é uma coisa um pouco muito legal. De cada, né? É, um pouco de cada, é muito importante. Fico muito feliz, quero te agradecer, leva um abraço ao teu pai, diga ao teu pai que eu quero colocá-lo nessa cadeira aqui para a gente conversar. Com certeza. Vai ser muito legal, estou muito feliz de ter entrevistado você, espero revê-lo aqui, sã e com saúde assim, porque da última vez você tossiu muito aqui, porque a pneumonia estava te pegando, e ainda assim você veio. Com certeza, Alberto, obrigado pelo carinho, pela consideração, obrigado pelo convite, agradecer mais uma vez toda a população de Campinas pela confiança, quero me colocar à disposição, colocar a Câmara à disposição, né, e agradecer e parabenizar mais uma vez aí o Visão Geral pelo excelente trabalho de utilidade pública que tem prestado à nossa cidade e em todo o nosso país. Muito bem. É isso aí. Obrigado, Rafa.
Falei com o Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Tenho certeza que vocês gostaram da entrevista, porque eu também gostei muito. Saúde, paz e alegria. E muita sorte, meus amigos. Vamos embora, presidente? Vamos lá. Ai, ótimo, tudo certo.